Olá, estudante, tudo bem? Eu sou o professor André Ian e é um prazer em tê-lo aqui no meu canal. Super Revisão de Véspera. Bem-vindos à Super Revisão de Véspera para este concurso do Ministério Público do Estado de São Paulo 2019 para o cargo de auxiliar de promotoria área administrativa, que é auxiliar de promotoria 1. O nosso objetivo aqui neste vídeo é trazer um panorama geral dos assuntos mais importantes para a sua prova agora nesta semana reta final. O objetivo então é dar exatamente os principais tópicos, os assuntos gratuitamente, os assuntos que têm mais chance de estarem na sua prova. Então, fiz aqui essa revisão de véspera gratuita para você, espero que você acompanhe ela prestando bastante atenção, porque ela pode te ajudar bastante. Então, algumas recomendações rapidamente nessa revisão de véspera é o que? Eu recomendo você assistir esse vídeo aqui 2 vezes. A primeira vez você pode até assistir apenas ouvindo, em modo até acelerado, tá bom? Só para você saber o que eu vou falar tudo aqui. Depois você pode fazer o que? Assiste de novo anotando os principais tópicos, ou ainda, se você já tem seus resumos, você pode completar seus resumos com alguns tópicos, algumas características, algumas informações do que eu for falar aqui neste vídeo de revisão. E o objetivo com tudo isso é fazer você memorizar o conteúdo agora na reta final. Conteúdo que pode ser de história, pode ser de geografia, pode ser alguma técnica de matemática, alguma regrinha de português, não importa. Fazer você conseguir memorizar agora na reta final. E por fim, te pedir para você se inscrever aqui no canal, pessoal, fazendo esse projeto aqui gratuito para você. Ou então, espero que você também me ajude aqui a crescer na plataforma. Assim a gente vai continuar fazendo mais vídeos no futuro que de repente possam te ajudar de uma maneira ou de outra. Vamos começar então falando sobre história. Separei aqui a disciplina sobre o regime militar, certo? O assunto do regime militar para a disciplina de história, porque eu acredito que seja o assunto mais importante dentro do que está no edital, que é da Era Vargas para frente. Então, eu acredito que cairão 2 questões do regime militar. No mínimo uma vai cair, mas talvez 2. Então, eu acho que é o assunto mais importante. Vou trazer aqui para vocês em tópicos para tentar te ajudar. Então, ouve bem, preste bastante atenção. Panorama geral, então, da época do regime militar. Podemos começar falando sobre o golpe que levou os militares ao poder, que foi fruto de uma articulação entre as forças armadas, o grande capital nacional, os interesses dos Estados Unidos, a igreja e até da classe média. Então, todos esses setores interessados em uma forma de deter o avanço popular, que é o que chamaram de populismo, né, nos anos do João Goulart, que foi visto, né, por essas pessoas aí, que como uma guinada, né, com o país, que o Brasil estava indo em direção ao comunismo, tinha alguma relação com o comunismo, então foi por isso que houve esse golpe que iniciou o regime militar. Entretanto, né, não havia um projeto político claro nessa estruturação do Estado, ou do modelo a ser seguido. Então, numa visão mais prática, ao menos 2 setores disputaram essa hegemonia dessa época. Então, a gente tinha a linha mais moderada, que tinha à frente o Castelo Branco, que foi quem iniciou essa época do regime militar, né? Então era a linha mais moderada. E tivemos, como você pode ver, a linha dura, né, por parte de Costa e Silva. Então, em um primeiro momento, era mais hegemônica com o Castelo Branco. Ele conseguiu impor uma parte do seu projeto até 1965, mas a partir daí, com a derrota no governo das eleições estaduais, acabou cedendo terreno a essa linha dura, que foi encabeçada então por Costa e Silva, e ele logrou êxito aí na presidência logo após então sucedendo o Castelo Branco. Então aí tivemos o que? Começou o endurecimento do regime, né? Então começou o endurecimento do regime. Desse momento, assim, diante de uma forte resistência social, em 1968, que foi marcada pela ação de estudantes e pela retomada da atividade sindical. E como reação a isso, o que o governo fez? Editou esse AI-5, certo? O grande AI-5, que é o principal símbolo da ditadura militar. Então, veio aí a reação do regime, através desse AI-5, Ato Institucional 5, que foi o principal símbolo da ditadura que consumou a partir dali. Tivemos também
Posteriormente, o milagre econômico, com grandes índices de desenvolvimento no país, mas logo em seguida, grandes problemas, com a crise do petróleo, o fim do próprio milagre econômico e a consequente perda do apoio por parte do regime, que levou à necessidade de sua superação. E aí foi quando veio o Geisel, né? O Geisel que tinha aquela linha que ele falava que era sobre a abertura lenta, gradual e segura, e aí ele representou essa retomada, em última análise, do projeto do Castelo Branco, até mesmo, né, que foi quem iniciou o regime militar. Então ele representou essa retomada original, a devolução do poder aos civis considerados confiáveis, digamos assim. Mas, então, as consequências aí do fim do regime foi o quê? Então, 21 anos depois de iniciado o regime, né, a ditadura militar chegava ao fim, portanto, deixando um rastro aí complexo na vida do país. Por um lado, houve uma grande modernização da economia, mas essa se fez ao custo de um imenso endividamento externo, né? Então a dívida externa subiu muito, um aumento brutal das desigualdades sociais, um número significativo de mortos, perseguidos e o afastamento também de toda uma geração da prática política tradicional. Então tudo que era tradicional ali na política, né, nesse período todo deixou de existir por conta do regime militar. Então, panorama geral do regime, agora esses aqui, toda a sequência cronológica dos presidentes, né, que comandaram o Brasil no regime militar. Tivemos primeiro o Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Ernesto Geisel e João Figueiredo. Nessas épocas aí, de 64 a 67, 67 a 69, com Médici de 69 a 74, o Geisel de 74 a 79 e o Figueiredo de 79 a 85. Agora a gente vai falar do quê? Vai falar as características principais de cada um desses governos, porque isso aqui pode cair na sua prova, comparando um com o outro, quem era linha dura, quem não era, enfim, quando ocorreu o milagre econômico, foi em qual governo. Então é isso que a gente vai comparar agora dentro do regime militar. Começando então com o Castelo Branco. Características em tópicos da época do governo do Castelo Branco. Então, foi entre 1964 e 67, certo? Podemos até citar o Comando Militar Revolucionário. Então, tivemos aí a edição do Ato Institucional 1, que basicamente representou os afastamentos, as cassações, as prisões e a suspensão da Constituição. Tivemos também, podemos citar o PAEG, né, que é o Plano de Ação Econômica do Governo. Então, eles tinham como objetivo o combate à inflação e também a retomada do desenvolvimento, com forte apoio dos capitais internacionais. Podemos falar também do AI2. O AI2 representou principalmente o quê? O bipartidarismo. Então, todos os partidos que tinham na época foram praticamente extintos, né? Praticamente extintos para unificar em dois, que era o Arena e o MDB. Então, esse bipartidarismo foi basicamente o que representa o AI2, o Ato Institucional 2. E temos o AI3 também, que representou o fim das eleições diretas para as prefeituras das capitais dos estados, né? Então, o AI3 representou tudo isso. Por fim, lá a Constituição teve uma tentativa de unificação desses três atos institucionais. Então, em 1967, tivemos a tentativa de unificação desses três atos. Mas logo em seguida, né, Castelo Branco caiu do poder e entrou o Costa e Silva com a sua linha dura. Então agora vamos ver para o panorama geral assim do que ocorreu na época do Costa e Silva. O panorama político da época era muitos movimentos pela liberdade no mundo inteiro, não só no Brasil, então no mundo inteiro. Podemos citar também essa frente ampla, você pode até pesquisar depois. A linha dura, então aqui foi onde ocorreu o enrijecimento do regime militar em si, o que podemos chamar efetivamente de ditadura militar, porque é onde começou a linha dura da época desse regime. A linha dura que teve como principal consolidação da ditadura o quê? O AI-5, né? O Ato Institucional 5, que consolidou a ditadura, porque fechou o Congresso, fechou as assembleias estaduais, as câmaras municipais e cassou os parlamentares. Então, essa foi a representação do AI-5.
Lembrando também a intensificação da violência dentro do regime, ou seja, não é a intensificação nem da violência no país, mas sim por parte do próprio regime. Então o próprio regime intensificou a sua violência. Mas por fim também Costa e Silva acabou não ficando durante muito tempo, né, uns 2 anos praticamente. Ele caiu com a posse aí da junta militar, ele foi afastado, né, e a posse da junta militar através da indicação do Médici, o Médici que assumiu logo em seguida. Falando do Médici, podemos citar o apogeu da violência. Então essa época aqui é onde intensificou ainda mais a violência. Os índices de violência aumentaram drasticamente. Podemos falar das torturas, a censura aos meios de comunicação. Então aumentou muito. Falando também das campanhas, então houve a campanha ufanista nessa época, você pode até pesquisar aí para ver também, e as grandes obras, né? As obras faraônicas que houveram aqui no Brasil. Por conta também do milagre econômico, correto? Então, altíssimos índices de crescimento econômico, mas também, posteriormente, o aumento da dívida externa, que gerou até o fim do milagre econômico também, com a crise do petróleo, fim do milagre. Então tudo isso aí consequência do que foi dito. E por fim, o modelo ditatorial na época de Médici, né, o que podemos dizer de ditadura militar efetivamente, foi visto e revisto, pois foi quando perceberam que era impossível continuar nesse modelo. Então foi quando também Médici deixou de ser presidente com a indicação do Ernesto Geisel. Ernesto Geisel tinha uma grande promessa que ele fazia, que era a marca registrada dele, que ele falava da abertura lenta, gradual e segura econômica do país. Então ele citava bastante isso, obteve uma grande vitória por parte do MDB, né? O MDB em 1974 obteve uma grande vitória, também com reação dos meios militares. A parte da linha dura, então tivemos pressões por parte da chamada linha dura, que era quem estava no poder anteriormente. Podemos citar também a morte de Vladimir Herzog e também a tentativa de golpe do Silvio Frota. Tivemos também na época do Geisel a revogação do que chamamos de AI-5, né? Podemos citar o pacote de abril, tivemos muitas greves nessa época por parte dos operários e também uma grande agitação estudantil. E por fim também a crise econômica aumentando cada vez mais. Então não conseguindo ter uma retomada, muito pelo contrário, aumentou ainda mais a crise econômica. Foi quando houve a indicação do João Figueiredo para a presidência. João Figueiredo, então ele intensificou a abertura e também fez a anistia, né, e a liberdade partidária. Então os novos partidos foram surgindo novamente. Mas a crise econômica continuou, na verdade até piorou. A inflação aumentou de maneira gigantesca. Nunca houve índices tão altos de inflação. E também aumento de greves mais uma vez, com a insatisfação da classe operária, logicamente. Começou-se então a mobilização social contra o regime militar por si só, contra tudo isso. Podemos citar a emenda Dante de Oliveira, que foi consequência aí das diretas já. Então, dá uma pesquisadinha também nessa emenda que gerou toda essa campanha pelas diretas já. E aí, as eleições, né, que tivemos a candidatura de Tancredo Neves, com o apoio do PMDB, PTB e PDT, com a sucessão do colégio eleitoral. Tivemos também, por outro lado, a candidatura do Maluf, né, mas teve um racha no PDS, com apoio de setores do Tancredo, e a formação de uma frente liberal também. Mas com esse racha, o Tancredo Neves acabou ganhando, assumiu, na verdade, ele ganhou a eleição, porém, acabou morrendo antes de assumir, e aí teve a posse do José Sarney, né, que finalizou aí o regime militar e começou a época atual, que cita a parte do Brasil contemporâneo, mas que não vamos continuar por aqui. Então esse foi o panorama geral do regime militar. Você pode anotar essas palavras-chave, até complementar pesquisando algum movimento ou alguma característica especial,
mas é importante você memorizar características de cada governo em si, dentro do regime militar, quando que ocorreu a edição do AI-5, quando que se revogou. Então a revogação foi no governo Geisel e a edição foi no governo do Costa e Silva. Então veja essas características, que assim você pode criar um resumo eficiente para a sua prova. Então finalizamos a parte de história, a parte de regime militar. Antes de passar para a próxima disciplina, vamos falar sobre a apostila de questões inéditas, pessoal. Quem quiser adquirir agora na reta final, nessa semana, fiz uma apostila com 50 questões inéditas. Essa apostila contém questões sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos, que é a Lei 10.261 de 68, e também questões de Excel 2010. Questões do Estatuto são 41 e 9 questões do Excel. Todas as questões estão comentadas. Está no valor de R$19,90. No cartão você recebe o e-mail na mesma hora para fazer o download, ou no boleto pode demorar até 3 dias úteis. Em formato PDF, como eu falei, você recebe por e-mail. Todo o gabarito está comentado, como eu já citei também. Lembrando que nessa apostila temos tabelas de projeção com o histórico dos assuntos mais cobrados pela banca VUNESP, certo? O histórico de tudo que está neste edital do concurso do Ministério Público de São Paulo. Então você pode ver também uma tabela lá detalhada, e também a minha opinião sobre qual assunto vai cair, ou quais assuntos que irão cair mais e qual que irão cair menos. Primeiro link na descrição do vídeo para adquirir essa apostila. Vamos então falar agora sobre geografia, e eu destaquei aqui o assunto de problemas ambientais. Só uma coisa antes, também considero o assunto que fala da população, o espaço urbano em geral, muito importante também, e talvez caia até mais questões que isso aqui, mas eu acho que muita gente vai se furtar de estudar problemas ambientais, então vou citar aqui apenas algumas características nesta revisão de véspera. Problemas ambientais, então, é o assunto dentro de geografia. Até pus uma foto aqui de uma barragem, certo? Que provavelmente, talvez, tenha uma questão que trata de barragem, de Brumadinho ou algo do tipo, que cita algum problema ambiental proveniente desse tipo de exploração econômica e mineral, no caso, né? Vamos então falar de alguns problemas ambientais, pessoal. Separei aqui então basicamente 4 assuntos dentro de problemas ambientais, tipos de problemas ambientais. Então, vou citar primeiro aqui a escassez de recursos naturais. Então, o escasseamento de recursos naturais. O uso intenso dos recursos naturais vem promovendo sua escassez, certo? Então, entre os principais problemas estão a diminuição da disponibilidade de água potável, a perda de solo, a diminuição da disponibilidade de produtos florestais e marinhos, a perda de biodiversidade e a tendência à diminuição dos estoques de combustíveis. Outro problema, podemos falar da perda de serviços de meio ambiente. O que é exatamente essa perda? Então, é o meio natural. Então, ele nos oferece, além de produtos que podemos utilizar como alimentos, matéria-prima e fontes de energia, eles nos fornecem os chamados serviços ambientais. Entre eles, temos a proteção de rios, promovida pelas florestas, que também colaboram para promover o equilíbrio climático, e os mangues, que exercem papel fundamental no processo de reprodução de seres marinhos. A poluição ambiental, por si só, podemos citar o quê? Então, as atividades industriais e agrícolas, a concentração urbana e também o uso intenso de energia são os principais responsáveis pelas diversas formas de poluição, com destaque para a poluição da água em razão dos esgotos sem tratamento, também dos produtos tóxicos vindos das fábricas, dos agrotóxicos vindos das grandes fazendas modernas e do assoreamento causado pelo desmatamento. A poluição do solo por agrotóxico e a do ar também por gases emitidos pelos meios de transporte, pelas fábricas e pelas usinas termoelétricas. Então aqui é mais um problema dentro dos problemas ambientais que podem cair em geografia na sua prova. E por fim, talvez uma das coisas mais importantes também, as mudanças climáticas, né? Que são várias atividades humanas que vêm colaborando de forma direta ou indireta com as mudanças climáticas,
Sejam elas locais, como ilhas de calor, por exemplo, ou regionais, como a chuva ácida, ou até mundiais, que é o aquecimento global. Então, entre as principais causas estão o quê? O desmatamento, né? Também o uso de combustíveis fósseis para o transporte e a produção de energia elétrica e o uso de fertilizantes químicos na agricultura. Então aqui a gente citou diversos tipos de problemas ambientais. O ideal é que você se aprofunde, certo? Aqui é uma revisão de véspera, então é difícil ficar entrando em cada detalhe, mas o ideal é que você se aprofunde em algum desses problemas, pesquise um pouco, né? É importante. Mas outra coisa que eu só queria destacar, antes de terminar já essa parte de geografia, terminar essa parte de problemas ambientais, é falar das polêmicas, né, que tem em cima disso também. Então, as polêmicas sobre a questão ambiental em si. Então, como a gente viu, né, a questão ambiental não é meramente técnica. Se por um lado o principal objetivo dos ecologistas, por exemplo, é garantir boas condições ambientais, por outro, eles também têm que definir quais são as prioridades, o crescimento econômico, a preservação ou a justiça social. Desse modo, o ecologismo e a política são inseparáveis, né? Até porque, na questão ambiental, essa característica da política, né, ela ganha destaque, uma vez que o meio ambiente e todos os seus elementos, atmosfera, água, solo, enfim, devem ser considerados um bem comum da humanidade. Então, percebe-se os dois lados, né, do conflito que existe nessa questão ambiental. Então, temos o conflito lá entre os países ricos e os pobres, né, que é entre o crescimento econômico e a preservação ambiental. As principais propostas para negociar saídas satisfatórias giram em torno da criação de mecanismos financeiros, normalmente, que compensem, então, mecanismos compensatórios para os países em desenvolvimento. O problema é definir o quanto esses países merecem receber por preservarem seu meio ambiente e saber se os países ricos vão querer pagar essa conta em si. Então, é lógico que o que vai cair na tua prova vai estar muito mais relacionado à questão ambiental no Brasil e os problemas ambientais no Brasil, até citando alguma coisa sobre atualidades em cima disso. Por exemplo, que o desmatamento aumentou na Amazônia nesse ano de 2019. Não sei se vai chegar a ser tão atual assim. De toda forma, tenta pesquisar um pouco sobre esses assuntos assim, pelo menos um deles ou dois deles, para você chegar na prova mais preparado em relação a esse assunto de problemas ambientais, que eu tenho quase certeza que vai ter uma questão pelo menos na sua prova sobre isso. Tudo bem, pessoal? Então terminamos essa parte de geografia sobre o assunto problemas ambientais. Vamos falar agora sobre a disciplina de matemática para a prova de auxiliar de promotoria do Ministério Público de São Paulo. O assunto que eu separei, que está dentro do edital, é porcentagem. Então, a questão que vai cair de porcentagem, que provavelmente será uma e quem sabe duas, vai ser nível de dificuldade bem básico, porque não costuma ser cobrado muito além do padrão na VUNESP. Eu vou até te mostrar a prova que teve esse ano para auxiliar de promotoria para especialidade. Então, vou dar alguns exemplos também, mas vou só introduzir aqui para falar um pouco das transformações nas porcentagens. Então, isso aqui é apenas a coisa básica, a primeira coisa que você precisa saber. Primeiramente, com relação à forma percentual, que é essa aqui, certo? Quando está em porcentagem. E aí temos a forma fracionária, que quando está divisível por 100, dividido por 100. E a forma decimal, que é essa aqui. Então, basicamente, pessoal, o que você vai fazer? Você vai, por exemplo, se você tem uma porcentagem, 25%, você quer esse valor em decimal. Como que você faz? Você pega esse valor, divide por 100. Dividindo por 100, daí você vai encontrar a forma decimal. Ou ao contrário, você tem um valor decimal e quer a forma percentual. Como que você faz? Você multiplica por 100. Basta fazer a operação inversa. Então aqui é apenas a representação de cada uma das formas. A forma percentual é esta aqui, onde tem o porcento aqui. A forma fracionária dessa porcentagem e a forma decimal é 0,25. Ou seja, pessoal, o que é o porcento? Porcento nada mais é do que um número, no caso aqui é o 25, dividido por 100. Por isso que é porcento, que é dividido por 100 unidades. Então significa que são 25 unidades divididas por 100
unidades no total. Então aqui só outro exemplo, por exemplo, como a gente vai achar 25% de 150? Basta a gente fazer o que a gente fez aqui, ó. A gente quer esse valor em decimal, certo? 25% de 150, ou seja, qual é esse valor em decimal? Como que a gente acha o decimal aqui? Pega o 25 e divide por 100, perfeito? Para ficar 0,25. No caso aqui, o total é 150, então a gente vai pegar 25%, então, vai dividir por 100 também, certo? Só que como o total aqui é 150, a gente multiplica por 150. Então, 25% de 150 nada mais é do que 25 dividido por 100, porque afinal é 25%, vezes 150. Isso aqui dá 37,5. Então, aqui apenas um exemplo básico para a gente introduzir aí a porcentagem, certo? Isso aqui você já deve saber. Agora vamos fazer algumas questões rapidinho, só para treinar. Isso aqui é uma questão mais básica, que já caiu na VUNESP no passado. Hoje em dia talvez caia, mas isso aqui está básico até demais, digamos assim. Então aqui basicamente a questão disse o quê? A comercialização da safra de soja de 2015 e de 2016 do Brasil atingiu em maio 67% da produção total. E já foram negociados 65 milhões e 66 de toneladas. Ou seja, ele deu que a comercialização foi tantos por cento. E que foram negociados tantos milhões de toneladas. Ou seja, ele está falando da mesma coisa. Significa que 67% do que foi comercializado representa 65,66 milhões de toneladas. E a pergunta é qual? Desse modo, é correto afirmar que a produção total da safra desses anos aqui, em milhões, foi igual a, ou seja, aqui ele deu 67, aquilo que já foi até esse momento comercializado, ele quer quanto que é o total. Basta a gente aqui fazer uma regra de 3, se 67% corresponde a 65,66 toneladas, 100%, ou seja, quando ele vender tudo, vai representar quantas toneladas? Ou seja, X aqui. Basta aqui multiplicar em cruz. Então, 100 vezes 65,60 dividido por 67 foi exatamente o que eu fiz aqui. Fazendo essa conta, dá 98 toneladas. Daí o gabarito aqui seria a alternativa E. Então, essa aqui é uma questão mais básica. Hoje em dia vai cair um pouquinho mais elaborado que isso, igual essa questão aqui. Olha só que prova que é essa. Auxiliar de promotoria eletricista. Esse ano a prova para o mesmo cargo, só que outra especialidade, e para o mesmo órgão, mesma banca, tudo igual. Então, para você ver qual é o nível de dificuldade que vai ter na tua prova, vai ser igual a esse aqui. Ele disse aqui o quê? Em uma empresa trabalham 150 funcionários, 60% deles são homens, e entre as mulheres, 15% já tem netos, e entre os homens, 20% tem netos também. Então, o número total de funcionários que já tem netos é, basicamente, você só precisa saber aqui quantos funcionários que trabalham nessa empresa têm netos. 150 é o número total de funcionários. 60% ele falou que são homens. Portanto, 40% são mulheres. Então, aqui é o início sempre da nossa conta que a gente precisa fazer. Então, já vou colocar a resposta aqui. Colocando a resposta, olha só. O que eu sempre faço quando cai esse tipo de questão, e ele sempre cai, eu vou te mostrar que cai igual, eles repetem. Homens. Homens o quê? Qual a quantidade de homens dentro aqui dessa empresa? É 150 vezes 0,6. Eu sempre trabalho aqui com o decimal, tá, pessoal? Porque fica mais fácil, já sai a resposta direto. Então, pego 60%, divide por 100, é 0,6. Então, 150 vezes 0,6 é igual a 90, ou seja, 90 funcionários são homens. E mulheres é o restante, né? Você pode até subtrair 150 menos 90, por exemplo, ou fazer 40% de 150, a mesma coisa, para dar o 100%. Então, 150 vezes 0,4 dá 60 mulheres. Então, a gente já sabe quantos homens tem e quantas mulheres tem dentro da empresa. Disse depois o que o examinador? Que 15% já tem netos entre as mulheres. Então, das mulheres que tem na empresa, 15% tem netos. E dos homens, 20% tem netos. A gente já descobriu quantos homens tem e quantas mulheres tem. Então, para saber o número de netos, a gente pega a quantidade de homens. Então, homens com netos, quanto que é? É 90, que é o total de homens, vezes 20%, que ele falou aqui. 20%
já tinha netos, dos homens. Então, 20% dos homens, que é 90, 90 vezes 0,2 é igual a 18. E as mulheres com netos, a mesma coisa. Quantidade de mulheres total na empresa, 60. Quantidade, qual que é o percentual que o enunciado disse? 15% tinha netos. Então, é 60 vezes 0,15 é igual a 9. Somando 18 com 9, temos que o total de funcionários com netos na empresa é 27 funcionários com netos, entre homens e mulheres. Digamos que aqui na pergunta poderia perguntar quantos homens têm netos. Aí era 18. Quantas mulheres? Aí é 9. Aqui ele perguntou o total, ó, o total de funcionários. Então você só precisa estar atento ao comando da questão para ver qual é a pergunta que ele quer. Resposta então, 27 aqui é a letra A. Agora olha só, decorou como foi essa questão aqui. Olha o que a gente fez, passo a passo, você decorou. Ele citou o quê? 150 funcionários, 60% era homem, 40 mulher. Ele poderia aqui citar qualquer outra coisa. Ele poderia citar adultos e crianças, poderia citar quem gosta de lasanha e quem gosta de esfirra, qualquer coisa. Aqui ele quis dar dessa forma. Mas olha aqui outra questão desse ano também. Outra questão também da mesma banca VUNESP. Aqui para auxiliar de escrita, olha só. Desse ano para outro órgão somente aqui, né? Mas desse ano também a mesma banca. Olha só a pergunta. Um escritório de advocacia fez um levantamento sobre a situação dos 150 processos recebidos no mês de março. E constou que 60% deles são processos trabalhistas. Entre os processos trabalhistas, 30% apresentam falta de alguma documentação. E dos processos não trabalhistas, apenas 10% apresentam falta de alguma documentação. Em relação ao número total de processos recebidos no mês de março, aqueles que apresentam falta de alguma documentação representam quantos por cento do total? Essa aqui é a mesma coisa que a questão anterior. Veja só, ele até mostrou o mesmo número aqui, ó. Ele falou que no total era 150 funcionários, 60% eram homens. Nessa outra questão, ele falou que tinha 150 processos e 60% eram o quê? Processos trabalhistas. Então, olha só como ele repetiu basicamente a mesma coisa. Como que a gente faz? Da mesma forma aqui, pessoal. Colocando a resposta, PT, processos trabalhistas. Quantos são? É o total, 150, porque ele disse, vezes 0,6, porque eram 60% dos processos eram trabalhistas. Então, total dá quanto? Dá 90, mesmo número, inclusive, da questão anterior. E processos não trabalhistas, por lógica, é só fazer a mesma coisa também. Ou você pode fazer 150 menos 90, que dá 60. Ou 150 vezes 40%, para dar 100% aqui, certo? Tem que dar 100% sempre, que dá 60 também. Então, temos o total de processos trabalhistas e processos não trabalhistas. Aí ele perguntou o que? Ele falou que os documentos que não apresentavam, né, que tinham falta de documentação, documentação. Então, 30% entre os processos trabalhistas, processos trabalhistas, 30% tinha falta de documentação. Daí eu dividi da mesma forma. Então, falta de documentação para os processos trabalhistas, PT, é quanto? 90, que é o total de processos trabalhistas, vezes 0,3, 30%. Isso aqui dá 27 processos. E ele disse depois o quê? Dos processos não trabalhistas, 10% tinha falta de documentação. Então, falta de documentação de processos não trabalhistas. É 60, que é o total de processos não trabalhistas, vezes 0,1, que é 10%. Isso aqui dá 6 processos. Somando 27 processos com 6 processos, dá 33 processos. Mas a pergunta dessa vez foi outra. Ele apenas quis aqui colocar mais um elemento, que foi qual que é, em número, em relação ao número total de processos, aqueles que apresentam falta de documentação representam. Ele perguntou qual a porcentagem desses que têm falta de documentação, seja ele trabalhista ou não trabalhista, qual essa porcentagem em relação ao total. Basta a gente somar então, já vimos aqui que 27 mais 6 é 33. Em relação ao total, como que a gente faz? Sempre que a gente quiser saber qual é a porcentagem em relação a um total, a gente pega o número que a gente quer saber em relação à porcentagem, que é 33, e divide pelo total, que é 150. E para sair porcentagem, a gente faz o quê? Multiplica por 100.
Então, 33 vezes 100 dividido por 150, você vai chegar no número de 22%, letra B de bola. Então, olha só como a banca é a mesma, o ano é o mesmo, as duas provas foram esse ano e as questões são basicamente iguais. Até alguns números que ele usou foi exatamente o mesmo. Só mudou outros elementos e outros números aqui de porcentagem, só para não ficar exatamente igual, mas é assim que vai cair na sua prova. Bom, espero que você tenha entendido a revisão aqui com relação à porcentagem matemática e agora vamos para a próxima matéria. Vamos agora então para a disciplina de legislação. Lembrando que lá na sua prova, lá no seu edital, cairão isso aqui, ó, deveres, proibições e responsabilidades, porque vai cair somente o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.261 de 68, e os artigos que estão no edital e que podem cair na sua prova dizem respeito a esses assuntos: os deveres, as proibições e as responsabilidades do funcionário público. Isso aqui, pessoal, são pouquíssimos artigos. Basicamente, são 10 artigos. Você precisa lê-los, ler os incisos, ler tudo que está lá e é pouquinha coisa, dá umas 2 páginas. Por isso que, na verdade, você deveria fazer isso até na revisão. Ler todos eles porque é pouca coisa, dá para revisar tudo. Mas aqui eu vou destacar apenas alguns que eu acho que tem mais chances de cair na sua prova, segundo o histórico da banca. Então, legislação, vou indicar para vocês o artigo 241, inciso 2, 5, 7, 10 e 13. Com relação às proibições, artigo 242, inciso 5 e artigo 243, incisos 6 e 9. E das responsabilidades, artigo 245, parágrafo único, inciso 4 e artigo 246. Agora a gente vai ver todos esses aqui que eu citei para só explicar um pouco melhor, para não incorrer em dúvida. Tudo bem? Vamos então. Artigo 241, são deveres do funcionário, inciso 2. Cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente ilegais. Então, isso aqui costuma sempre cair na sua prova. Normalmente eles perguntam o que? Eles falam lá em alguma das alternativas que deve cumprir as ordens superiores independentemente de ser uma ordem legal ou ilegal. Então sempre acontece isso nas alternativas. Então eu destaco este inciso aqui, não pela sua dificuldade, mas pela recorrência, porque sempre costuma estar na prova. Procure questões anteriores sobre esta lei da banca VUNESP que você vai perceber que isso aqui sempre cai. Inciso 5. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Isso aqui é justamente para fazer um paralelo com o inciso anterior. Veja, o inciso 2, ele diz o quê? Cumprir as ordens superiores e representar se essa ordem foi legal. Já no inciso 5, ele fala que tem que representar aos superiores. O quê? Irregularidades que você tiver conhecimento no exercício das funções. Isso aqui é o contrário, pessoal. Não é uma ordem de um superior que você precisa ou não fazer. Isso aqui é algo que você toma conhecimento no exercício das suas funções e aí você deve fazer o quê? Representar aos seus superiores. Então é um paralelo para você não confundir um inciso com o outro. Tudo bem? Próximo inciso, residir no local onde exerce o cargo ou onde autorizado. Destaco esse aqui porque sempre caem nas provas também, dizendo que precisa residir aonde fez o concurso, ou não importa o que diga lá na alternativa o que o examinador invente. O correto é apenas isso, ou residir onde exerce o cargo ou onde for autorizado. Autorizado por quem? Não importa, a lei não cita. Então não entra nesses detalhes que a lei não cita. Inciso 10. Apresentar-se convenientemente trajado em serviço ou com uniforme determinado quando for o caso. Então veja que ele disse aqui quando for o caso. Isso significa que convenientemente trajado é sempre. Veja, ele colocou uma exceção aqui, esse quando for o caso, apenas quando ele fala de uniforme.
mas convenientemente trajado em serviço é sempre então. Então, aqui é sempre convenientemente trajado, ou de vez em quando for o caso, quando for o caso, quando for determinado por algum motivo, não importa. Daí com algum uniforme, mas isso aqui é bem raro, né, pessoal? É bem raro, então só para termos de prova mesmo. Inciso 13, estar em dias com as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço que digam respeito às suas funções. Este aqui eu destaco por conta dessa parte final. Ele diz que digam respeito às suas funções. Ó. Ou seja, você não precisa estar em ordem com todas as leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço do órgão inteiro, ou do estado inteiro, ou do Brasil inteiro. Não precisa. Apenas com aquilo que diz respeito às suas funções, ou seja, aquilo que afete direta ou indiretamente aquilo que você faz no dia a dia, as atividades que você desempenha lá na repartição. Então, é com relação a isso que você precisa estar em dia, seja com leis, regulamentos, regimentos, instruções. Isso aqui é apenas um rol exemplificativo, não é taxativo. Não quer dizer que somente com esses que você precisa estar em dia, obviamente. É um rol aqui que ele só está dando exemplos, né? Dando exemplos, mas tudo precisa dizer respeito às suas funções. Agora, com relação às proibições. Então, ao funcionário é proibido tratar de interesses particulares na repartição. Sempre cai também este inciso. Basicamente é isso, não pode tratar de interesses particulares dentro da repartição, ou, é claro, que tem a ver com a repartição. Sempre o interesse precisa ser público. Artigo 243, que também trata de proibição, diz no inciso 6º que comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 desse artigo, podendo em qualquer caso ser acionista, cotista ou commanditário. Basicamente o que diz o item 2 lá é com relação à participação em empresas, né? Depois você dá uma lida lá, mas em todo caso você pode ser acionista, cotista ou comanditário. Sempre cai essas 3 exceções aqui. Então memorize isso. Por último, inciso 9, constituir-se procurador de partes ou servir de intermédio perante qualquer repartição pública, exceto quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até 2º grau. Isso aqui talvez esteja revogado tacitamente porque, é claro, entra justamente no inciso que a gente já viu, que não pode tratar de interesses particulares. Aqui ele fala constituir-se procurador de partes ou servir de intermédio, então aqui ele dá que é proibido isso, exceto nesse caso aqui. Teoricamente, isso aqui também está proibido na prática, mas se cair na tua prova, segundo está escrito aqui na lei, que isso aqui está certo, você precisa dar essa resposta como correta. Artigo 245. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a Fazenda Estadual por dolo ou culpa devidamente apurados. Parágrafo único. Daí ele cita alguns exemplos. Caracteriza-se especialmente, quer dizer, principalmente o quê? O que caracteriza principalmente essa responsabilidade? Aí ele deu alguns exemplos, eu destaco o inciso 4º, porque ele diz que por erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Nesse caso aqui, o funcionário precisa ser responsabilizado. Mais para frente, se você ler, você vai ver que esse erro de cálculo, se não for por má fé, apenas será repreendido e, se for reincidente, será suspenso. Mas será responsabilizado de toda forma, certo? Seja por repreensão ou ainda por suspensão, existe aí uma responsabilização, mas aí depois você vê também os detalhes. E também o artigo 246, o funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares será responsabilizado pelo respectivo custo, sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis, que não caem na sua prova, não importa quais são essas penalidades, mas podendo proceder ao desconto no seu vencimento ou remuneração. Ou seja, se um funcionário ele adquirir algum material em desacordo com o que diz em lei ou regulamento, ele também vai ser responsabilizado pelo custo desse material, pelo aquele prejuízo que ele causou. Mas não tem prejuízo ainda, além do custo, não tem prejuízo que ele também seja responsabilizado
disciplinarmente, seja suspenso, alguma coisa do tipo, não importa, não cai na sua prova. E ainda também pode proceder ao desconto, como eu disse, no vencimento ou remuneração. Veja então, pessoal, esses aqui foram os artigos que eu destaquei nesta revisão. Lembrando que eu gravei aulas gratuitas sobre todos esses artigos que cairão nessa prova. Tá aqui no canal, então basta você ver, são 3 vídeos, um para deveres, um para proibições e um para responsabilidades. Esses vídeos aí você pode ver quando você quiser antes da prova, um vídeo completo, 3 vídeos completos, que dá tempo de você ver antes da prova, porque é rapidinho, é 10 minutos cada vídeo, é pouca coisa que vai cair nessa disciplina. Lembrando, caso você também tenha interesse em questões inéditas, eu fiz justamente para essa disciplina a apostila de questões inéditas. Contém nessa apostila 41 questões sobre legislação, que a gente acabou de ver. Todos os artigos e todos os incisos que estão previstos no edital, eu coloquei aqui nessa apostila. Eu fiz perguntas com todos os artigos e todos os incisos que poderão cair na sua prova. Então, com certeza, as 5 questões que caírem nessa disciplina estarão nessa apostila de questões inéditas. Nessa apostila também temos tabelas de projeção, basicamente o histórico da banca dizendo o que ela costuma mais cobrar. Nesse sentido aqui, essas tabelas de projeção da apostila têm de todas as matérias aqui. Então você vai ver o histórico da banca Vunesp com relação a todas as matérias, quais assuntos ela mais cobrou no seu histórico. Lembrando, essa apostila está no valor de R$19,90, você pode adquirir por cartão ou por boleto. Para quem tem em cima da hora aí, cuidado se você for comprar por boleto, porque pode demorar até 3 dias úteis para sair liberação e para você receber essa apostila. É melhor comprar por cartão agora na reta final, tudo bem? O formato dessa apostila é em PDF, você recebe por e-mail, tudo bem? Aí você faz o download, todo o gabarito dessas questões está comentado. Lembrando que também, esqueci de falar, tem 9 questões sobre Excel. Então aqui algumas apostas minhas, do que eu acho que vai cair na prova sobre Excel, então tem 9 questões também. Todo o gabarito de todas as questões estão comentados. E você pode adquirir ela no primeiro link na descrição do vídeo. Finalizamos então mais uma disciplina, vamos para a próxima. E vamos falar agora sobre português, a disciplina de português prevista no seu edital para auxiliar de promotoria. Pessoal, o assunto aqui é colocação pronominal. Assunto que com certeza estará na sua prova, pelo menos vai ter uma questão lá e não é difícil, pessoal. Você precisa de pouco esforço para conseguir treinar só um pouquinho e acertar pelo menos essa questão que vai cair na tua prova. Lembrando, é de uma em uma, pessoal. Acerta uma questão, depois acerta mais uma e mais uma. É assim que você consegue ter um bom resultado lá na frente. Então vamos falar de colocação pronominal. Primeiramente, falar disso aqui, ó. Próclise, mesóclise e ênclise. Aí você já ouve esses nomes e já começa a se desesperar, né? Meu Deus do céu. Eu vou ter que saber o que de acho é isso. Próclise, mesóclise e ênclise. Não, pessoal. Você não precisa saber exatamente o que é cada uma dessas palavrinhas, decorar. Você não precisa saber isso. Você só precisa saber as regras que elas introduzem neste assunto. Então, vamos lá. Olha só. Próclise. O que é próclise? É quando o pronome átono aparece antes do verbo. Mas que diacho é pronome átono? Tá no final, reta final, vou ter que aprender isso. Olha só aqui, pessoal, aqui embaixo, ó. Pronomes oblíquos átonos. O que é? É aquele me, te, se, o, alhes, nos e vos. Ou o plural aqui também. Os, as e lhes. Então, isso aqui é pronome oblíquo átono. A gente pode chamar só de pronome átono, tá bom? O que é então? Quando este pronome, ó, pronome átono, aparecer antes do verbo, aí teremos a chamada próclise. Só isso, pessoal, só isso. Então, olha essa relação que está aqui embaixo, beleza? Olha aqui embaixo. Aí você faz o quê? Procura o verbo aqui, ó, ajudei. Tem um pronome aqui antes do verbo ajudei. E esse pronome, se está antes do verbo, é o que? Isso aqui é a próclise.
Temos a mesóclise, é quando o pronome átono também aparece no meio do verbo. Como assim no meio? Neste caso aqui, ó, ajudá-lo-ei naquela tarefa. Aí você fala, lo não tem aqui, professor, lo não tem aqui, ó, cadê o lo? Não, pessoal, isso aqui é uma contração por causa aqui do tempo do verbo. Você tem objeto direto e indireto, que é outro assunto, na verdade, que você precisava saber também, mas a gente não precisa entrar aqui nesse caso. Você só precisa saber que é uma das possíveis, né, desinências aqui também dos pronomes átonos. Mas aqui é a mesma coisa que esse o aqui, pessoal. A terminação só é lo por conta do verbo, por conta do tempo, por conta de outros fatores, que é por conta de objeto direto e indireto. Isso aqui então é mesóclise. E temos aqui a ênclise, que é quando o pronome aparece após o verbo. Nesse caso aqui, ó, ajudei-o naquela tarefa. Mas o ponto central aqui dessa revisão de véspera sobre colocação pronominal não é saber isso aqui. Isso aqui é só introdução para você ter uma ideia que é importante. Agora, o importante aqui é você saber onde você vai colocar esses pronomes aqui, ó. Onde? Me, te, se, o, alies, nos, vos. Onde você vai colocar eles? Porque nem sempre você pode colocar ele em qualquer lugar. Não é simplesmente colocar antes, no meio, depois. Não é assim. Você precisa saber quando colocar ele no lugar certo. Existem proibições, existem regras. É isso que você vai ver agora. Mas você vai ver. São 4 pontos que eu vou citar. Um é até meio básico. Você nem vai precisar se preocupar tanto. Os outros 3 que é importante, e só com esses outros 3 que eu vou falar, você vai acertar a questão na prova que cair sobre colocação pronominal. É isso aqui, ó. Vamos começar por proibições, pessoal. Vou começar de trás para frente. Então, muita coisa em colocação pronominal pode, quase tudo pode. Então, o que eu vou passar para você? Aquilo que não pode. Você decorando aquilo que não pode, aí você pensa assim, ó. Pensa exatamente assim como eu vou te falar. Se não é proibido, então pode. É simplesmente isso. Pensa assim. Se não é proibido, então pode. Então o que é proibido? Ó, iniciar oração com pronome oblíquo átono. Então aquela relação lá que a gente viu no slide anterior é sobre, são os pronomes oblíquos átonos, tá bom? Então não pode começar uma oração com aquilo. Exemplo aqui, ó. Me espere hoje às 6 horas. Isso aqui está errado, pessoal. Não pode começar com pronome oblíquo átono uma oração. Deveria ser aqui como? Espere-me hoje às 6 horas. Não pode começar com pronome oblíquo átono. Você já deve ter ouvido falar que falar te amo tá errado, porque deveria ser amo-te. E por que é isso, pessoal? Por que você já ouviu falar disso? Por causa disso, ó, porque o te é um pronome oblíquo átono. Não pode começar uma oração com pronome oblíquo átono, portanto, deveria ser amo-te e não te amo, certo? É isso que você já deve ter ouvido falar. Aí tem algumas exceções, mas enfim, não importa agora. O importante é você decorar essa proibição. Não pode começar com pronome oblíquo átono. Segunda proibição, não pode colocar esses pronomes, não pode colocá-los após futuro ou particípio. Então você só precisa saber quando um verbo está no futuro ou se ele está no particípio. Então olha aqui, ó. Direi-te a verdade. Tá errado, pessoal. Direi, ó, futuro, direi. Então não pode colocar depois, não pode, ó. Isso é uma proibição. Aí você pensa, então vou colocar antes, te direi. Também não pode, pessoal, porque a gente viu que se encaixa na outra proibição. Não pode começar com pronome oblíquo átono. Então, André, onde que eu coloco? No meio, ó. Dir-te-ei. Este é um caso de mesóclise. Perfeito? Este é um caso de mesóclise. Veja, não pode colocar depois porque é futuro. Este verbo está no futuro. E depois não pode porque é proibido. Antes também não pode porque não pode começar a oração com o pronome oblíquo átono. Então coloca no meio, dir-te-ei. Beleza? E o outro exemplo aqui, ó. Havia falado-me a verdade. Falado está no particípio. É o particípio do verbo falar. Portanto, não pode colocar depois também. Daí aqui é havia me falado a verdade, seria o correto. Tudo bem? Então essas são as duas proibições. Só isso, pessoal. Agora só vou mostrar o que é a regra geral que eu considero. A regra mais importante, a principal, é qual? Essa aqui, ó.
palavra invariável antes do verbo é igual ao quê? A próclise. Como assim? Toda vez que tiver um verbo e antes desse verbo tiver uma palavra invariável, você vai ter que puxar o pronome para perto desta palavra invariável. O exemplo aqui, ó. Não te ouvi. Não te ouvi. Ouvir é um verbo, certo? Antes do verbo tem o quê? Um não, ó. Palavra invariável. Palavra invariável é atrativa. O que é uma palavra invariável? É aquela que não varia nem em singular e plural, nem em gênero, certo? Nem em grau. Não varia. Uma palavra invariável. Não existe plural de não, feminino ou masculino de não, beleza? Isso então é uma palavra invariável. Então aqui você não poderia colocar não ouvite, por exemplo. Não existe isso, porque o não é a palavra invariável, ele atrai o pronome. Então por isso que fica não te ouvi. Outro exemplo, dinheiro que lhe entreguei. Por que não pode ser o dinheiro que entreguei-lhe? Porque tem o que aqui, ó. O que é palavra invariável, não tem plural, não tem masculino, feminino. Portanto, ele atrai o lhe, que é um pronome oblíquo átono, e deve ficar perto dele, o dinheiro que lhe entreguei. Assim fica correto. Outro exemplo, você nunca me ouviu. Nunca, palavra invariável, não tem plural, não tem masculino, não tem feminino, certo? Então, também atrai o que? O pronome me. Por isso que não pode ser você nunca viu me. Não pode ser assim, precisa ser você nunca me viu. Então é assim, pessoal, você sempre veja isso. Primeira coisa que você vê numa alternativa, você pensa assim, é proibido? Se não for proibido, você deve seguir para essa regra principal e olhar, tá, não é proibido colocar depois, por exemplo, né? Não é proibido colocar depois, mas, e também não começa, certo, com o pronome. Mas tem palavra invariável antes do verbo? Se tiver, daí você vai ter que puxar o pronome. E a outra aqui é a regra que você nem precisa se preocupar muito, é só aqui uma curiosidade, que após o verbo no infinitivo, está sempre certo. Então, toda vez que você tiver um pronome oblíquo átono, e ali você vê que tem um verbo no infinitivo, está sempre certo após o verbo no infinitivo, pessoal. Então, se você vir um verbo no infinitivo, responder, ouvir, e tiver um pronome oblíquo átono depois dele, sempre estará correto. Mas isso aqui você nem precisa se preocupar, pessoal. Só com as duas regras anteriores já é possível você acertar a questão na prova. Vou te mostrar agora duas questões. Olha só. Última prova de auxiliar de promotoria, ó, prova que você vai fazer lá em 2014. Olha só. Assinar a alternativa correta quanto à colocação pronominal. Olha só. Simples e direto ao ponto a pergunta. Ó. Letra A. Então, o que está correto? Certamente delineou-se, ó, um pronome aqui, ó. Um cenário infernal com assassinatos brutais. Aí a gente pensa, vamos lá. É proibido colocar depois de delineou? É proibido? Veja, tá no futuro? Não. É particípio? Também não. Então, tá começando com C? Também não. Ora, então será que tá certo? Aí você pensa, não, mas a palavra anterior é invariável? Certamente é invariável? É invariável. Então tá errado isso aqui, pessoal. Precisa estar antes desse C, ó. Então é certamente se delineou. É uma próclise, está antes. Porque a palavra atrativa puxa o pronome para perto de si. Então letra A tá errada. Letra B. A frente que se, pronome aqui, opôs aos utos foi liderada por Paul Kegain. Então, vamos lá. Que se opôs. Olha aqui, ó. Palavra invariável. Puxa o pronome que se opôs. Aqui parece que está correto, mas vamos continuar. Letra C. Se completo em 2014, 20 anos do genocídio em Ruanda. Olha aqui, pessoal. Pode começar com pronome oblíquo átono? Não pode, então está errado já. Letra D. Kegain reconhece que as pessoas não livraram-se, pronome aqui, ó, do vírus do ódio. Então, tá no particípio, livraram-se? Não. Tá no futuro? Também não. Mas tem palavra invariável antes? Tem sim. O não é invariável. Então o se deveria estar antes. Então é não se livraram. Tudo bem? Tá errado também. Letra E. Com Kegain como presidente tem feito-se, olha aqui o pronome, mudanças em Ruanda. Então aqui, tá no futuro? Não. Tá no particípio? Tá no particípio. Então, pode ter pronome depois? Não pode, pessoal. Tem que ser antes. Então, é
tem se feito mudanças em Ruanda. Tudo bem? Então, gabarito é a letra B. Vamos ver mais uma questão para você não pensar que isso aqui só caía no passado. Cai hoje em dia e caiu esse ano. Olha só para qual prova, pessoal. Contador judiciário, prova de nível superior do TJ São Paulo, mais VUNESP que fez, ó, esse ano, 2019. E olha só como é a mesma coisa. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal de acordo com a norma padrão. Letra A. Na China, agora, tomam-se, ó o pronome aqui, decisões difíceis entre conter as dívidas já existentes e estimular o crescimento do país. C. Vamos lá então. Tomam, tá no futuro? Não tá. É particípio? Não é. Mas será que tem palavra invariável antes? Agora? Tem sim, pessoal. Então, C é antes. Agora não tem masculino, feminino, plural. Então, agora a palavra invariável é atrativo, puxa o pronome para perto de si. Letra A já está errado. Letra B. A Comissão Europeia tendo decidido-se. Pronome aqui, pela rejeição da proposta orçamentária italiana, mostra um cenário econômico europeu pouco animador. Vamos lá. Decidido. Do verbo decidir. Tá no particípio? Tá no particípio aqui, pessoal. Tá no particípio. Então não pode ser depois. Não pode ser depois, pessoal. Então tá errado a letra B. Letra C. Caso C, pronome, impõe uma terceira rodada de tarifas da China, provavelmente se aumentará. Aqui, ó. Se aumentará o risco de escalada nos conflitos mundiais. Vamos ver então isso aqui, pessoal. Vamos ver. Olha só isso aqui. Caso se imponha. Então, o se está antes do verbo, beleza? Está antes do verbo. Caso a palavra atrativa, é sim, pessoal. Não tem masculino, feminino, plural. É atrativa, então está correto aqui. Sequência, provavelmente se aumentará. Será que está correto? Provavelmente é palavra atrativa? É sim, pessoal. Também não tem masculino, feminino, plural, não tem. Então, está correto também. Aparentemente, letra C é o nosso gabarito, mas vamos continuar. Letra D. Não tardará até que investidores, hoje aparentemente otimistas, movimentarão-se e cobrarão resultados concretos. Então, olha aqui. Movimentarão é futuro, pessoal. Não pode ter depois o pronome. Então, deveria ser antes. Hoje, aparentemente otimistas, se movimentarão e cobrarão. Tá certo? Então, aqui tá errado. Letra D tá errada também. Letra E. Não espera-se. Olha aqui, pessoal, já está errado. Não é palavra atrativa, como a gente viu. Então, é não se espera. Que a zona do euro cresça mais ainda. E aqui também, ó. Neste ano, ainda que tenham-se. Aqui também, ó. O se, ainda que se tenham, né, pessoal? Porque o que também é palavra atrativa. Portanto, o gabarito é a alternativa C de casa. Você viu, então, que a VUNESP cobra isso sempre no futuro, já cobrou isso no passado, na última prova de auxiliar de promotoria, cobrou esse ano já em outras provas, sempre cai isso aqui, pessoal, você só precisa saber essas regras que eu te falei basicamente. Pensa primeiro desse jeito, é proibido o quê? Começa com um pronome átono? Tá, não começa. Ah, mas tá depois do verbo, mas tá depois, se tiver depois, tá no futuro o verbo? Tá no particípio? Não. Mas tem palavra atrativa antes? Tem, então é antes. Não tem, então pode ser depois, tudo bem. Então é isso, pessoal, tudo bem? Essa foi a revisão sobre português e vamos agora para informática. E o início aqui com noções de informática, iremos falar sobre a função C, pessoal. Lembre-se que essa função é uma das que mais caem na prova, tá bom? Junto, é claro, com a função soma, a função média, mas como essas são mais fáceis, vou falar um pouco da função C. Basicamente, a função C se divide em três partes. A primeira parte é a condição, depois verdadeiro e depois falso. Então, ela é dividida dessa forma, a estrutura da função C. Então, a gente vai ver exemplos práticos, questões que caíram na banca VUNESP, mas vamos falar primeiro da estrutura da função C. Veja, isto aqui você consegue até achar no próprio Excel, você consegue esse suporte no próprio Excel, mas aqui, falando para você, a função C tem essa estrutura aqui, ó, a condição. Então, depois da palavra C, abre o parênteses aqui, temos a condição. Depois do ponto e vírgula é aquilo que é verdadeiro, se essa condição for verdadeira, e se a condição for falsa, é falso. Ou seja, onde for inserido
essa função aqui, certo? Tudo que tiver aqui nessa função, na célula que ela tiver, onde for inserido, ele vai analisar a condição. Se for verdadeiro, vai retornar o resultado verdadeiro, e se for falso, retorna o resultado falso. Exemplo aqui, ó, função C. Então, a gente colocou aqui em qualquer célula que seja, certo? Tudo isso aqui que está escrito. E aí ele vai comparar, ele vai analisar. Se a célula A1 for maior que a célula A2, ele vai retornar na célula que estiver essa função a palavra certo. Por quê? Está entre aspas, então quer dizer que a gente quer que essa palavra seja exibida como resposta. Mas se A1 não for maior que A2, ou seja, se for falso, daí vai retornar a palavra errado na célula que a gente colocar esta função aqui, esta formulinha aqui. Outro exemplo aqui, pode ser assim também, ó. A1 é igual a 10, então ele vai pegar o valor da célula A1, vai comparar. Se for igual a 10, ele vai exibir o resultado que está na célula B1, aqui nesta célula. Se não for igual a 10, ele vai exibir o resultado que está na célula C1, na célula em que a gente escrever esta formulinha aqui. Agora vamos ver resultados práticos, né? Porque assim a gente fica meio abstrato. Vamos ver uma questão que caiu em prova. Olha só. Então, VUNESP 2018, olha só. Cai todo ano isso aqui, toda a prova. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula que pode estar inserida na célula D2, que é esta célula aqui, ó, essa célula aqui, D2, conforme valores exibidos na imagem. Então, a gente quer o que, pessoal? Veja, coluna A, coluna do projeto, coluna B, o valor previsto, coluna C, o gasto, coluna D, o resultado que a gente quer retornar de acordo com a análise da coluna B e C. Se o valor C, que é o gasto, for maior que o valor B, significa que estourou, né, pessoal? Estourou. Então, por isso que deve retornar a palavra estourou aqui, ó. Estourou e estourou. Agora, se a célula B, aqui, o que está na célula B, for maior que está na célula C, daí está dentro do previsto. Então, é basicamente isso. A gente precisa fazer uma fórmula que nos dê este resultado. E aqui na célula A9 e A10, ele colocou apenas o quê? Essas palavrinhas para conseguir retornar esse resultado. E nem precisava ter feito isso, poderia ter feito de outro jeito também, mas ele quis fazer desta forma. Então, a gente analisa cada uma das alternativas. Aqui, ó, letra A, se C2 menor que B2. Lembra, se C2 for menor, significa o quê? Que está dentro do previsto. Então, se C2 for menor que B2, ele deveria colocar aqui o quê? O que está na célula A10, pessoal, que é aquilo que está dentro do previsto, que seria o resultado verdadeiro, mas ele colocou A9. Não se importa com esse sinalzinho de cifrão aqui, isso aqui é só para fixar uma linha ou uma coluna, pessoal. Veja que não faz diferença você analisar isso aqui, porque tem todos, ó, tem todos, então não faz diferença. Vou só apagar aqui o que eu fiz, apagando. Letra B, pessoal, se C2 for maior que B2. Então, se C2 for maior que B2, aí precisa exibir o resultado estourou, que está na célula A9. Muito bem, célula A9 aqui. E depois, se estiver errado, o que está na célula A10. Se C2 não for maior, portanto. Letra B parece boa. Letra C, se C2 igual a B2. Isso aqui não tem como, pessoal, tá certo, tá bom? Precisa ser maior ou menor, de acordo aqui com o que a gente vê nas colunas. Porque se for maior, estourou. Se for menor, é dentro do previsto. Não existe a possibilidade de igual aqui. Letra D, C2 maior que B2. Se C2 for maior, precisa exibir o resultado estourou, que está na célula A9. Aqui está A10. Ó, o verdadeiro teria que ser A9. Então, está errado a letra D. E letra E é a mesma coisa, pessoal. Só trocou. Aqui está C2 ó, maior que B2. Né? Aqui está o quê? B2 menor que C2. A mesma coisa. E aqui ele colocou A10 de novo, teria que ser A9. Então, portanto, letra B é o nosso gabarito dessa questão. Próxima questão. VUNESP 2019, ó, que é esse ano. Assinale a alternativa que apresenta a fórmula do Excel, na sua configuração em 2010 aqui, né? Em sua configuração padrão, que resulta em aprovado. Então, quando está aprovado? Veja aqui. Se a gente vai analisar simplesmente esses números que ele colocou aqui na condição. 65 é maior que 65? Não, pessoal, é igual. Então, ele vai exibir o quê? O que está do outro lado do ponto e vírgula lá, na última parte, reprovado. Mas não é isso que ele quer. Ele quer o que vem o resultado aprovado. Letra B.
Se 65 é maior ou igual a 65? Sim, né, pessoal? 65 não é maior, mas é igual a 65. Então, isso aqui está o quê, pessoal? Isso aqui está correto. Não está correto não, pessoal, porque ele colocou aqui, ó, reprovado, pessoal. Teria que ser aprovado, porque o resultado sairá daqui, ó, sairá daqui onde está escrito reprovado, porque essa condição é verdadeira. C5 não é maior, mas é igual a 65. Então tá errado, porque teria que estar escrito aqui aprovado. Letra C, se C 65, de novo é maior ou igual que 65. Sim, retorna aprovado aqui, então esta aqui é a correta. Vamos ver as outras. 65 menor que 65, não é falso. Então, reprovado? Não. A gente precisa que seja exibido o aprovado. E letra E, 65 é menor ou igual que 65, tá certo, porque é igual. Então, ele vai exibir esta aqui, mas é reprovado aqui. Então, veja, o único que está pintado de amarelo é onde, pessoal? É aqui na letra C, é o aprovado. O que está pintado de amarelo é onde ele vai exibir o resultado. Então, ele vai exibir, certo? Na célula onde ele colocar essa forma, ele vai exibir o resultado aprovado somente se colocar essa aqui da alternativa C. Porque 65 é maior ou igual a 65. Então, verdadeiro é a primeira aqui. Lógico, aqui é a condição, né? Então, a primeira resposta aqui. A outra resposta é se fosse falso, o que não é o caso aqui. E temos essa outra questão, uma questão um pouco maior, mas que não tem diferença nenhuma, pessoal. Olha só, é uma questão grande que apenas dá trabalho, mas é a mesma coisa. Então, VUNESP 2015, certo? Então, Excel aqui, configuração padrão e tal, contém a fórmula correta aplicada na célula D5, cujo resultado é 15. Então, olha só, a célula aqui, D5, tá vendo aqui que tá dando 15. O que a gente tem que fazer? Tem que saber qual alternativa, qual fórmula dessas que, se a gente jogar na célula D5, vai dar o resultado 15. É isso que a gente tem que fazer. Olha aqui, veja que temos aqui duas partes, basicamente, em todas as alternativas. Temos uma soma aqui, tá vendo? Uma soma. Então, de um lado, temos a função soma, certo? Com mais algumas operações aqui. E do outro lado, a função C. Então, a gente tem que fazer o cálculo de um lado, fazer o cálculo do outro e depois somar. Essa soma precisa dar 15 para ser a resposta correta. Vou começar por baixo, aqui pela alternativa E. Lembre-se, sempre faça da esquerda para a direita, pessoal. Sempre faça assim. Se você pegar isso aqui, ó, fazer essa continha de C1 vezes 2 primeiro, vai dar errado tudo. Não faça isso. Acredite, por experiência própria, não faça isso. Começando então, soma de A1. Aqui é ponto e vírgula, hein, pessoal? Então, A1 e D2, ó. A1, 2, D2, 2, certo? Soma dá 4. 4 dividido por C1. 4 dividido por C1. C1 é 4 também aqui, ó. Então, dá 1, certo? 1 vezes 2 dá 2. Então, lado de cá temos 2. Agora, soma com o lado de lá. Função C, a condição aqui é outra função. Olha, pessoal, o verdadeiro é D1 e o falso é D4. Veja, então tem uma outra fórmula, que é a fórmula da média, certo? Outra fórmula aqui, outra função, dentro da condição da função C. Então, você lembra, né? A primeira coisa que tem aqui antes do ponto e vírgula é a condição da função C. E o que temos aqui é outra função, que é a função média, mais aqui outra operação. Então, a gente tem que calcular isso aqui primeiro para ver qual que é essa condição. Então, é a média de B3 e B4. B3 é 4, B4 é 4. Então, a média de 4 e 4 é 4, né, pessoal? Então, 4 é menor que 5? Sim, é menor que 5. O resultado, então, é D1. D1 é o resultado. D1, então, é 5, certo? Então, o que vai sair do lado de cá dessa soma aqui, nessa função C, é 5. Então, temos o quê? 2 mais 5. 2 mais 5 é igual a 7, pessoal. Não é 15, ó. Não é 15. Então, não é a alternativa E. O gabarito está errado. Letra D, vamos ver. Some de novo agora. Agora é de A1 até D2. Olha só. A1 até D2 é tudo isso aqui, pessoal. É a seleção inteira. A1 até D2 é 2 pontos.
Daí a gente soma, ó, 5 com 5, 10, 4 com 2, 6, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24. 24 dividido pela célula C1, C1 é 4. 24 dividido por 4 dá 6. 6 vezes 2 dá 12, o lado de cá, então, é 12. O lado de lá, média de B3 a B4, a gente já viu, média é 4, é menor do que 5, a gente já viu que é menor do que 5, então verdadeiro, essa aqui é a nossa resposta que vai ser do lado de cá. Então é D3, que é 8 mais 1, dá 9 então. Então é 12 mais 9. 12 mais 9 dá 21, não dá 15. Então tá errado também a letra D. Letra E e letra D tá errado. Letra C, soma de A1 até D2, a gente já viu que dá 24, divide por C1, a gente já viu que dá 6, multiplica por 2, já viu que dá 12. Então aqui é 12 de novo. Lá de cá, média de B3 a B4, a gente já viu que dá 4. Esse sinal aqui, ó, que é o maior e menor um contra o outro, isso aqui significa diferente. Então 4 é diferente de 5? Ora, se 4 não é 5, então ele é diferente de 5, é verdadeiro, então retoma aqui a D3 como verdadeiro. D3 é 8, certo? É 8, 12 mais 8 dá 20, pessoal. Não dá 15 também. Então não é também essa a alternativa correta. E, D e C estão erradas. Letra B, soma de A1 até D2 dá 24 de novo, dividido por C1, que é por 4 dá 6 de novo, vezes 2 dá 12. Mais uma vez, do lado de cá é 12. Lá de lá, média de B3 até B4, a gente já viu que é 4. 4 é maior que 5? Não. Então agora o resultado será falso. Então é a D4 como resposta. D4 é 3. 3 do lado de cá. 12 mais 3, olha só, pessoal. Chegamos à resposta 15 aqui. Letra B é o nosso gabarito. Vamos só fazer a última? Olha lá. Soma de A1 até D2, que é a letra A aqui, né? A1 e D2, perdão. A1 e D2 é 2 A1 e 2 D2. Dá 4. 4 dividido pela célula C4. C4 é 5. Então dá 4 quintos, pessoal. 4 quintos. Agora a gente soma 2. 4 quintos, agora a gente soma 2. Então isso aqui vai dar um número bem quebrado, né, pessoal? A gente já viu aqui que 4 quintos. Olha que número quebrado. Mais 2. O lado de lá, ó, aqui não vai dar número quebrado, não. A média de B3 a B4 dá 4. É maior que 10? Não é. D4, então, dá 3 também, mesma coisa. Então é mais 3 aqui. Então é 5, certo? 2 mais 3, 5, mais 4 quintos. Isso aqui não dá 15 nunca, né, pessoal? Então letra A também está errado. Letra B é o nosso gabarito. Você entendeu, né? Então aqui, ó, mesmo quando é grande, é a mesma coisa. Só presta atenção de fazer sempre da esquerda para a direita. Sempre assim. Exceto, lógico, aqui você viu que se tiver uma operação de soma aqui, daí você pode fazer esta parte separada desta, depois só somar tudo. Então, você viu aí que não tem grandes dificuldades, né, pessoal? Pessoal, terminamos então a nossa revisão de véspera. Espero que tenha te ajudado de alguma forma. Por favor, se inscreva no canal aqui embaixo. 2 motivos. Primeiro, porque você vai continuar recebendo conteúdo gratuito, inclusive de outros concursos. Este aqui, se te interessou, veja o seguinte, vá aqui na descrição do vídeo, meu e-mail é professorandreian@gmail.com. Depois que você sair da prova e tiver acesso nos dias seguintes que a VUNESP divulgar o caderno de prova, manda para o meu e-mail professorandreian@gmail.com, que eu vou gravar um vídeo falando a minha opinião sobre o que foi a prova, tá bom? Então, mais um conteúdo gratuito aí para você e também me ajuda aí a crescer na plataforma, porque isso me motiva mais a continuar gravando esses vídeos de graça, dá bastante trabalho, então espero que você me ajude também se inscrevendo no canal, porque é assim que a gente que cria conteúdo consegue crescer aqui na plataforma, tá bom? Agradeço então sua presença até aqui, muito obrigado e até a próxima.